Presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando às nações. Lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Amém. Fala em unido, rapidamente. Vocês já pararam para pensar como os motos das nossas sociedades internas falam muitas verdades? Antes de adentrarmos no tema, é a nova série. Quem é que se lembra do moto da UPH, União Presbiteriana de Homens? Olha só que massa. Confiança em Jesus Cristo, entusiasmo na ação, união fraternal. Tem base bíblica isso? Como tem. Agora veja das mulheres. Sejamos auxiliadoras verdadeiras. De novo, porque ficou um pouco no início assim, meio como aqui, vamos lá. Sejamos verdadeiras auxiliadoras, irrepreensíveis na conduta, incansáveis na luta, firmes na fé, vitoriosas por Cristo Jesus. Tem base bíblica? Maravilha, gente. Agora, olha a mocidade, o MP. Alegres na esperança, fortes na fé, dedicados no amor. Tem base bíblica? Deus seja louvado. E a UPA? Vamos lá, Kessia. O microfone para a Kessia aqui. Não, microfone para o Isaac. Eu entendi, Kessia. Microfone para o Isaac. Vamos lá. O próprio representante da UPA. Sem pressa, Isaac. Tranquilidade. Da sua época. Maravilha, Neumo. Vai sair, guerreiro. Tranquilo. Eu estou acompanhando aqui o relógio. É o mesmo? Nada, não é? Eu gostaria que a UPA fizesse aí alguma coisa, mas tudo bem, vamos lá. O microfone saiu. Queridos, então vamos lá. Proatividade. Tema da nova série. A igreja pode citar ali agora. Aprendendo com eles. 2 pontinhos. Personagens ao redor da cruz. E eu quero compartilhar com vocês. Se alguns aqui já têm, ótimo. Se não tem, fica a dica de leitura. Porque esse tema e outros mais que virão, eles têm como livro, alguns dos livros textos, a trilogia de Tom Houston. Olha só, personagens ao redor da cruz. Personagens ao redor da manjedoura, que vamos trabalhar aqui próximo do Natal. E personagens ao redor da igreja. Tá bom? Vejam, nós não vamos nos ater a eles não, mas eles estão sendo os livros, a trilogia usada para o roteiro. Muito bom. Personagens ao redor da cruz. Personagens ao redor da manjedoura. Natal e tal.
e personagens ao redor da igreja. Que legal. Fica a dica aí. É a nossa fonte textual. Uma das 3 das muitas fontes textuais que doravante usaremos. Aprendendo com eles, personagens ao redor da cruz. Romanos capítulo 15, o versículo 4. Esse será o texto sempre lido aqui às quintas-feiras. Carta de Deus aos Romanos, capítulo 15, o versículo 4. O que é que diz o texto aí? Romanos capítulo 15, versículo 4. A igreja encontrou? Maravilha. O que é que diz o texto? Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. E nós temos aí escrito, tanto no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, nós temos aí nomes e mais nomes de muitos personagens. A história da redenção, que é a história dos atos redentivos de Deus, ela não se deu no vácuo. Ela se manifestou e continua se manifestando na vida de pessoas e através de pessoas. O triuno Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele se manifestou e continua se manifestando na vida de pessoas e através de pessoas. Por isso o tema, aprendendo com eles, personagens ao redor da cruz. Pois sabemos, pelo Novo Testamento, que não foram poucos os personagens que viveram ali próximos do drama da cruz. Não foram poucos os personagens que viram com seus olhos, ouviram, testemunharam, se envolveram até positivamente ou negativamente. E o autor foi muito feliz com esse tema do livro Personagens ao redor da cruz. O aprendendo com eles é uma carona, é uma inserção nossa. Aprendendo com eles, com quem? Com os personagens que viveram ali nos dias do drama da cruz, que viveram ali nos dias nos quais o Salvador viveu o seu estado de humilhação. E para esta noite, nós queremos aqui trazer à tona, relembrar o que nos é dito em Marcos 11, a partir do primeiro versículo. Marcos 11 nos fala de uma multidão que nos dias do drama da cruz, nos dias da materialização desse plano histórico redentor de Deus, essa multidão estava tão entusiasmada que ela disse assim, vejam, Marcos capítulo 11, o Evangelho de Deus segundo Marcos capítulo 11. Na semana da Páscoa, em Jerusalém, essa multidão percebeu Cristo montado no jumentinho, cumprindo assim uma profecia de Zacarias. Essa multidão fez o que, gente? O que essa multidão fez? Está lá em Marcos capítulo 11. Eu quero que você leia o versículo 9 comigo. Acompanhe a leitura do versículo 9. Marcos capítulo 11. Toda a igreja, vamos lá? Como os que vinham, Hosana,
Bendito que venha em nome do Senhor. E o texto prossegue. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso Pai. Hosana nas maiores alturas. Está aí. Para esta noite, usando aqui essa expressão, está aí a primeira personagem, ou o primeiro personagem, a multidão, que estava tão entusiasmada ao ver Cristo montado numa jumentinha, e começou a louvá-lo, Hosana, Hosana, Hosana. Que cena linda, não, gente? A partir desse entusiasmo, é que nós cantamos aqui um canto que diz isso, não é? Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Deus. Todavia, porém, essa mesma multidão, poucos dias depois, fez o quê? Marcos 15. Marcos 15, vamos lá. Essa mesma multidão. Em Marcos 15, vamos encontrá-la fazendo o seguinte. Versículo 13. Pilatos está perguntando o que fazer com o rei dos judeus? O que fazer com o vosso rei? Essa mesma multidão responde assim: todos. Eles, porém, clamavam: crucifica-o. Mas Pilatos lhes disse: que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais: crucifica-o, crucifica-o. Ficou fácil a gente perceber o que aprender com essa personagem multidão. E o próprio autor do livro usa como título do primeiro capítulo a inconstância de uma multidão. Eu acrescento a oscilação religiosa de uma multidão. A mesma multidão que se encontrava ali, Hosana, bendito que vem o nome do Senhor. Poucos dias depois, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Queridos, isso é fruto do mundo pós-queda. Isso é fruto de um mundo disfuncional. Os nossos pais reformados, também chamados de puritanos, com base nas escrituras, eles escreveram os nossos manuais de doutrina, conhecido como Confissão de Fé de Westminster, porque foi feito lá na abadia de Westminster, em Londres. Catecismo Maior de Westminster, porque foi feito lá também. Breve Catecismo de Westminster. Eles fizeram o diretório do culto. Pouco se cita ele, né? O diretório do culto. Eu tenho esse diretório, é muito bom, traduzido pelo português. E o diretório de governo também, pouco se fala sobre ele também. Lá eles, quando vão falar sobre isso, ele diz assim: a qual estado a queda dos nossos pais Adão e Eva nos conduziu? Para qual estado a queda dos nossos pais Adão e Eva nos conduziu? Estado de pecado e o estado de miséria. Uma é a causa, o outro é o efeito. O estado de pecado é a causa do que a gente assiste, do que a gente faz também de ruim. O que a gente faz de ruim é o efeito. E eles trabalham com maestria. Em seguida, eles descrevem o estado de pecado da humanidade. E depois esquece, eles descrevem o estado de miséria. Essa multidão louvando
E dias depois, crucificam-o. É um reflexo do seu estado de pecado. Ora, se você estivesse lá, você censuraria aquela multidão, não? Mentira. Você estaria fazendo coro lá com ela. Nós estaríamos lá fazendo coro com essa mesma multidão. Nós temos uma mania de falar de quem peca como se pecadores também não fôssemos. Nós temos essa petulância, essa arrogância, de nos acharmos os bons. E quando alguém tentou encarar Cristo como um homem qualquer, e desse bom mestre, ele passou logo a foice conceitual, dizendo: bom, só existe um que é Deus. Deus. Ele é perfeito. Ele é bom no sentido absoluto. Aí você pergunta, mas olha, e Cristo não é Deus? Acontece que o cidadão que se aproximou dele disse: bom mestre, ele estava chamando Cristo de um bom mestre, como qualquer outro mestre naqueles dias. Acontece que Cristo não era só um bom mestre. Ali era a segunda pessoa da Santíssima Trindade, com o seu tabernáculo armado, tabernaculado, com a sua tenda armada. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Tudo isso aí fala de Cristo. Versículo 14, primeiro capítulo, o Evangelho de Deus segundo o apóstolo João. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Bom. Inconstância é fruto da queda. Para nossa tristeza, mesmo nós, que já usufruímos da redenção consumada, por causa da redenção aplicada pelo Espírito Santo, ainda estamos no processo de santificação. E aqui e acolá somos inconstantes. Então essa multidão também nos representa hoje. Vamos olhar um pouquinho para o Antigo Testamento e vamos ver que lá também existiam os inconstantes. Rapidinho, Êxodo capítulo 15. Em Êxodo temos uma canção pós-redenção. Uma canção que foi composta após uma libertação, o Êxodo, lembram? Jandira, depois que Deus tira o seu povo lá do Egito, faz com que o seu povo passe pelo Mar Vermelho, o povo adora. É assim que se inicia Êxodo capítulo 15. Observemos aí, Êxodo capítulo 15. Vamos lá. Vamos passar um bom tempo com esse tema, personagens, aprendendo com eles, personagens ao redor da cruz. Êxodo capítulo 15. Toda a igreja, o primeiro versículo, o que é que diz aí, por gentileza? Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Para aí, gente. Que cântico! Que cântico! O povo se encontra agora adorando, o povo que saiu das garras de Faraó, da opressão dos egípcios. O povo que é conduzido e contempla o mar sendo transformado em 2 paredões, esse povo passa. Depois que passa, o povo olha e vê Deus engolindo através do Mar Vermelho o exército de Faraó. O povo agora, por favor, permitam-me fazer esse anacronismo histórico. O povo diz lá, Hosana. É claro que o povo usou essa expressão, mas o povo adorou, não foi? Agora observe, dias depois, esse mesmo povo que está exaltando, louvando, ainda Êxodo capítulo 15, observe o que esse povo vai fazer com Moisés.
Êxodo 15, versículo 22. Veja o que a inconstância, presbítero Manuel, como fruto da queda, o que ela leva o povo a fazer, o que ela nos leva a fazer. Não fale da inconstância apenas pensando no outro. Ô mania pecaminosa nossa de achar que é só o outro. Ruim é o outro, que não presta é o outro. Ei, diante de Deus, cale-se toda a boca. A nossa mania de achar que é só o outro, porque a gente usa como medida o outro. Pare de usar o outro como medida e use aquele que é perfeito, Jesus Cristo, e aí toda a boca se cala. Use aquele que é perfeito, aí toda a boca se cala diante dele. Observe aí, o mesmo povo lá de Êxodo 15:1, olha agora, toda a igreja. E saíram para o deserto de Sul. O 23. Afinal, toda a igreja. Porque eram amargas. Por isso chamou-lhe. Agora observe, nota 24. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber. Que inconstância! A gente de Deus, olha, eu não sei, como um bom nordestino sertanejo, a gente se expressa por gestos, né? Eu comprei um livro que ele fala: gestos comunicam. A gente sabe quando a pessoa está afim de conversar com você através do olhar, guerreiro. E hoje, como pastor, quando eu percebo que a pessoa não está afim de papo, eu paro na hora. As ciências, as verdadeiras ciências também nos ajudam. A gente sabe quando a pessoa está avexada demais e a gente fica incomodando ela com muito assunto. O olhar dela, a sobrancelha dela, o jeito de cruzar os braços, o coçar da cabeça. Gente, Deus é perfeito. E eu tenho minha mãe é sertanejazona, guerreira. Meu pai faleceu com 47 anos de idade, ela tinha 42, hoje está com 73. E é daquela sertaneja que fala com gestos. Ela tem uma expressão que aqui eu ainda pego ela fazendo, ela está meio... Um sertanejo, essa expressão sabe de quê? De quê? Meu Deus, justamente. Meu Deus. Meu Deus. O povo tinha acabado de assistir aquela ação redentiva de Deus, gente. O povo viu o Mar Vermelho sendo transformado em 2 paredões. O povo passa, o povo olha e percebe Deus engolindo o exército de Faraó, usando o Mar Vermelho. Agora está o povo dizendo: Moisés, miserável, Moisés, seu irresponsável. Querido, quando o texto diz murmuração, o povo não estava falando educadamente com Moisés, não. O povo não estava falando educadamente com Moisés, não. Usando aqui o nosso linguajar do século 21, ô irresponsável, você nos tirou de lá para a gente morrer de cedo aqui? Que absurdo, não é, pastor? Que absurdo, como é que pode? Que injustiça com Moisés. Não queira que eu fale como pastor, não. Porque os pastores fiéis aqui e acolá, meu amigo, tem que ouvir cada coisa. Os pastores fiéis aqui e acolá tem que engolir cada sapo, meu irmão. E aqui e acolá eu me encontro com minha velha mãe, fazendo assim, ó. Meu Deus. Meu Deus. Aqui e acolá, os pastores fiéis se encontram assim dentro de casa, assim, ó. Meu Deus. E a esposa perguntando: está falando sozinho? É. Está falando comigo? Não, eu estou aqui batendo um papo com o Criador. Josué 24, vamos lá. Josué capítulo 24. Moisés, chegou o tempo dele. Ó, querida Cida, agora é com Josué. Queridos,
Não vamos ler o texto não, mas Josué 3 e 4, nós encontramos o narrador narrando Deus fazendo com que o povo também atravessasse o Jordão. O povo liderado por Moisés atravessou o Rio Vermelho. Aquele mesmo povo depois, o povo liderado por Josué atravessou o Jordão. O Senhor também fez um milagre ali, Marcelo. Josué 3 e 4, está lá. Agora, vamos para Josué 24. Lê essa lição em casa, Josué 3 e 4, porque narra Deus conduzindo o povo e fazendo o povo passar pelo Jordão. Milagre extraordinário. Aí quando chega em Josué 24, versículo 15, olha o que Josué está dizendo para o povo. Esse povo que viu aquilo acontecer, toda a igreja. Porém, escolhei hoje a quem se vais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Queridos, Josué não estava sem ter o que fazer, e ele disse: eu vou ser desaforado com o povo agora. Não, ele olha para o povo e ele enxerga isso. Ele enxerga isso. Aí ele teve que, o texto lá ainda, por favor, sonoplastia abençoada. Aí ele teve que dizer: olha, decidam. Por favor, decidam a quem vocês querem servir. Está ali. Escolham, decidam. É demais, gente. Inconstância, oscilação, infidelidade. Já pensou, Carlos? Agora vamos para a 1 Reis 18, 21, salvo engano. Elias também teve que enfrentar isso. O profeta Elias. O profeta que pouco se fala da origem dele. O texto começa já dizendo que ele apareceu. Olha agora, Elias diante do povo. Toda a igreja novamente, aí por favor. Se o Senhor, se é Baal, porém o povo nada lhe respondeu. Elias teve que fazer isso com o povo. O povo de Deus. Esse texto eu não vou pedir para ser postado aí não, mas Paulo escrevendo aos Gálatas, a igreja da Galácia, diz assim: vocês estavam correndo bem. Quem vos impediu de prosseguir? Vocês estavam correndo bem. Quem vos impediu de prosseguir? Preste bem atenção. Eu vou narrar aqui um acontecimento sem citar nomes, não é aqui da cidade. Faz muito tempo, então eu não corro o perigo de, até mesmo quem fez isso, se assistir pelo YouTube, relembrar não, talvez não. Mas faz muito tempo de fato. Saí de casa, da casa pastoral também, na época, para visitar uma ovelha que já alguns domingos deixou de aparecer. E aí, por amor ao rei e por amor às suas ovelhas, eu fui visitá-la numa segunda-feira. Ao chegar lá, eu disse: estou aqui porque eu senti sua falta, sua ausência. E o que eu ouvi foi: quem tem a obrigação de estar na igreja todo dia é o Senhor, que é pago para isso. Legal, eita, coisa fantástica. Numa hora dessa você pensa em concurso do INSS, auditor fiscal, fazer direito. Não estou aqui brincando não, estou falando sério. Na hora dessa você pensa em fazer concurso para juiz, você pensa em fazer mil e uma coisa. Na hora dessa você volta para casa dizendo: o Senhor me deu inteligência, eu posso fazer um concurso, é capaz de passar. Mas aí depois ele diz: calma. É mais importante ser embaixador meu do que ser juiz. Aí a gente...
É, guerreiros, porque essa é uma característica do mundo pós-queda. Pós-queda, Moisésão, hein? Que o diga. Lembram do cenário? Ele manda quantos espias para espiar a terra que manda leite e mel? 12. Espiaram a terra, voltaram. Teve um relatório de quantos, que foi um relatório totalmente desencorajador. 10. Eles não falaram mentira não, guerreiros. Eles descreveram o povo bem. Porém, se esqueceram de descrever na perspectiva de Deus. Desencorajou o povo, meu amigo. Daqui a pouco o povo estava querendo fazer o que com Moisés? Diz lá o texto. Apedrejá-lo. Quem foi que Deus usou e disse assim, alto lá? Josué e Caleb. Deus vai sempre levantar os Josués, Ele vai sempre levantar os Calebes, para também proteger os Moisés. Louvado seja o Senhor. Alto lá! O povo de fato não é gigante, mas nós vamos entrar e vamos possuir a terra. Razão? O nosso Deus nos prometeu. Aleluia! Mas vejam que 10 homens, com seus relatórios pecaminosos, fizeram com o povo. Inconstância. Carlos, guerreiro. É uma luta, né, guerreiro? Agora, isso aqui é para quê? Para você sair daqui triste, desanimado, desencorajado? Não. Primeiro que eu não vou terminar essa primeira lição hoje. Então, com bastante tempo. Hoje eu não estou aqui preocupado simplesmente em chegar o amanhã, inclusive amanhã, 20ª reunião ordinária do nosso presbitério, e oferecer meu relatório ministerial, não. O meu relatório ministerial vai ser colocado amanhã na mesa da executiva, apenas em obediência às autoridades, mas com a consciência que o mais importante são aquelas que sofreram o meu pastoreio. Então vamos passar um bom tempo. Um bom tempo. Estamos dando ênfase a essa inconstância. Número 1. Para que Deus te livre da mentalidade de ser autossuficiente. Só existe um ser autossuficiente, é Deus. Ele é autossuficiente, Ele é autoexistente. Aliás, nós vamos pregar a partir do dia 26 de fevereiro, se o dono da vida e o dono da igreja quiser, 26 de fevereiro, é um domingo, vamos iniciar aquela série, Gênesis de 1 a 11, a história que explica todas as histórias. E logo no primeiro versículo temos lá, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Então já fica aí uma lição para a igreja. Não dê lugar à soberba, não dê lugar à presunção, não dê lugar à autossuficiência. Só existe um que é autossuficiente, ele é Deus. Deus é autossuficiente, nós não somos autossuficientes. Vejam, um certo apóstolo teve que passar por uma lição dura, por um episódio duro, consentimento de Deus para que ele parasse com presunção. Qual foi o apóstolo? O apóstolo que disse, não, Senhor, eu estou pronto para morrer contigo. Pedrão, ó. Aí Pedro, o rei perfeito disse, Pedro. O problema não foi o comprometimento com Cristo. O problema quando ele disse, eu morrerei contigo, ele estava falando, confiando em quê? Na sua própria carne. Esse foi o problema. Pedro, amanhã tu vais me negar. Quantas vezes? Antes que o galo? Aí teve um pastor, Josemar Bessa, pastor congregacional, que ele escreveu uma reflexão, acho que em 2019, 2020, mais ou menos assim. E o galo continua cantando. Eu gostei. Entenderam aí a reflexão dele?
Qual o significado disso? E o galo continua cantando. O que o pastor José Mabessa quer dizer com isso? E o galo continua cantando. Isso, aqui e acolá nós estamos negando o rei. Mas aí fica outra lição. Ainda bem que ele sabe que somos pó. Quando após isso vem arrependimento, vem quebrantamento no modelo Petrino, no modelo de Pedro, o que é que nós temos da parte dele? Pedro, tu me amas? Apacenta o meu rebanho, segunda chance. Ele é o rei da segunda chance. Aqui, ele é o rei da restauração, ele é o rei do perdão, ele é o rei da cura. Tu me amas, Pedro? Tu sabes que eu te amo, Senhor, então apacenta o meu rebanho. Mostra que me ama, cuidando do meu rebanho. Tu me amas, Pedro, tu sabes que eu te amo. E aí, lá nos originais existem mudanças de palavrinhas para dar ênfase. Primeiro ele diz, tu me amas mais do que a esses, tu sabes que eu te amo. Olha, veja que ele ainda... Aí daqui a pouco, tu me amas 3 vezes, porque ele negou Cristo 3 vezes. Cristo pergunta a ele 3 vezes, ô mestre perfeito, Carlos, que mestre perfeito. Quando ele pergunta assim, tu me amas, tu me amas, tu me amas, ele está fazendo Pedro relembrar o que ele tinha acabado de fazer, negá-lo. Lembre-se, relembrar de que somos ainda um povo inconstante, ainda que não seja essa a vontade de Deus. Por isso ele nos conclama a não termos um ânimo dobre. Tiago 1,18, por favor. Tiago 1,18, vou encerrar por hoje. Ainda assim, lembre-se, quando você cair na inconstância, confesse o pecado, aquele que tem perdão para dar. Abandone o pecado. Tiago 1,18, toda a igreja. Não, acho que não é esse texto, não. Perdão, povo querido, eu troquei a referência. É Tiago 1, mas o versículo eu troquei aqui, me perdoe. Vamos ver se eu encontro aqui. É Tiago 1, 5, 6, 7 e 8. Muito especialmente o 8. Vamos ler a partir do 5. Toda a igreja. Se porém algum de vós necessita de, peça a, que a todos dá, e nada lhes, e ser-lhe-á. Agora observe. Peça, porém, com, em nada, pois o que duvida é o quê? Impelida e agitada pelo vento. O versículo 8. Não supõe esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Aí o 8 diz, o homem de ano dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Perceberam que força aí do texto? Não suponha que esse homem alcançará do Senhor alguma coisa. Que homem? O homem inconstante. Tomar ciência, tomar conhecimento de que ainda lutamos contra a inconstância, ainda somos inconstantes, não é carta branca para prosseguirmos sendo inconstantes. Porque a Bíblia diz que o homem inconstante não recebe do Senhor a sabedoria que antes ele havia falado. Contudo, relembrar também que ainda lutamos contra a inconstância é necessário. Lembraram aí? Primeiro, nos livra da arrogância, da presunção, de acharmos que é apenas o outro. Pare com essa historiazinha de achar que é só o outro. Você pode estar bem numa área aqui, mas em todas as áreas você não está bem. Segundo, quando você se deparar numa inconstância, confessa o seu pecado àquele a quem tem perdão para dar, e o nome dele é Jesus Cristo. E terceiro, por hoje, parte 1, aquele que está em pé, cuide para quem não caia. Quando você enxergar o outro caído, chore como Davi chorou. Quando um rei que o perseguia tombou. Qual foi o rei? Querido, se tinha um cara que era para ter soltado fogos quando Saul morreu, esse cara, esse cidadão era quem? Davi.
Porque, meu amigo, era Davi fazendo bem a Saul e Saul querendo matá-lo. Às vezes com dissimulação, às vezes diretamente. E Davi, ó rei, ó pai, a palavra pai era usada também no Antigo Testamento para as autoridades. Ó pai Saul, expressão de respeito à autoridade. Olha, veja, eu tive a oportunidade de te matar, ó pai, mas olha, eu não te matei não, eu poderia. E mostrou um pedacinho das vestes do rei. Esse pedacinho das vestes do rei que ele tirou, já deixou Davi, já deixou Saul, deixou Davi trêmulo, na verdade. Porque o próprio Davi sentiu por isso. O próprio Davi sentiu pelo simples fato de ter tirado um pedacinho das vestes de Saul. E quando ele mostra para Saul, ele diz, eu poderia te matar, mas está aqui a prova que eu poderia te matar, eu não te matei, um pedacinho das tuas vestes. Mas ele mostra esse pedacinho assim, eu cortei as vestes do rei. Aí está lá gente, quando você vai lá para o 2 Samuel, primeiro capítulo, narra que o rei Saul tombou no campo de batalha. Reação de Davi: foi-se a glória de Israel. Chorou amargamente, dizendo: foi-se a glória de Israel, porque o rei, para o povo de Deus da antiga administração da Aliança da Graça, expressava isso. Foi-se o rei de Israel e chorou porque Saul tombou, chorou porque Jonathan, seu amigão, tombou. Qual é a nossa tendência aqui acolá quando um desafeto cai? Miserável, bem feito, toma, que o Senhor nos livre disso. Aprendendo com eles, personagens ao redor da cruz, que o Senhor nos livre de repetirmos essa cena. O povo que disse: Hosana, bendito é o que vem o nome do Senhor. 5 dias depois, crucificam. Ei, vocês são bênçãos. Mas se tem uma coisa que eu aprendi nesses 22 anos, como no pastorado, não depender mais disso. Porque se depender, meu irmão, a gente se frustra. Porque se o povo não vigiar, o povo que diz hoje: amamos esse pastor, amanhã o povo está dizendo: odiamos esse pastor. Não é só vocês não, eu também estou dentro dessa. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, em o nome de Jesus Cristo. E toda a igreja diz: amém. Vamos que vamos, pois Deus é Deus e a igreja é dele. Vamos com tudo, vamos com todos, vamos com o triuno Deus.